Boa noite a todos vocês que estão chegando agora no programa Fala Professor. Opa, que alegria ter vocês aqui. Hoje um programa muito especial, muita coisa legal, viu? Muita coisa interessante, a entrevista especial com o nutricionista Fábio Gimenez, um ex-campeão do fisiculturismo, hoje ajudando como coach, né, treinador de vários atletas. Além de ser, né, especialista em emagrecimento. Então você, mulherada, você que está passando por essa situação, meu amigo Samuel, Samu, El Milagre, que participou do 30 contra 1 e nós entrevistamos aqui. Fica ligadinho que tem dica interessante para você também, meu amigo. E é isso, sem mais delongas, eu vou passar aqui para vocês a entrevista com ele, Fábio Gimenez. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui comigo ele, Fábio Gimenez, 48 anos, treina desde os 17 anos. Olha só que história incrível. Já há 22 anos ele compete, sendo campeão paulista em 2010, vice-campeão paulista em 2012, em 2014, campeão paulista da Master, top 7 do Brasil em 2010, 2012 e 2021, também formado como nutricionista, especialista em emagrecimento, coach de vários atletas. É um grande prazer receber você, Fábio Gimenez. Para você que não conhece o trabalho dele, já tem o arroba dele aí embaixo, em destaque, então tá fácil de você encontrá-lo e segui-lo. Afinal, são conselhos importantíssimos, não só para quem é do mundo fitness, tá? Mas também quem quer ter uma vida mais saudável, quer emagrecer com qualidade. Então fique atento nessa entrevista, porque tem muito conhecimento interessante que será abordado aqui. Primeiro, obrigado, Fábio, por aceitar esse convite e seja bem-vindo ao programa Fala Professor. Fala, professor, eu que agradeço o convite, estou honrado aí pelo convite e espero passar o máximo de conhecimento para todos e aqui à disposição de vocês. Perfeito. Primeiro, né, claro, eu cheguei até você sendo apresentado pela Fabi, né, que foi uma entrevistada nossa aqui, uma pessoa com uma história incrível. Ela contou, foi campeã, ficou em 6º lugar com 20 anos de idade, depois ficou um bom tempo sem competir, lutando contra a endometriose, e ela contou que você e o Dr. Andrei começou a fazer um trabalho com ela, que ela, mais fortinha, começou a emagrecer, até o que, conforme ela disse, chegar no corpo atlético e falar, opa, eu tenho chance de competir de novo. E depois dos 50, ela se tornou campeã, né, do Alex Classic, eu acredito que é esse o nome. Então, esse case de sucesso eu gostaria de ouvir agora do nutricionista. Que milagre foi esse que você fez, meu amigo? Vamos lá, professor. Na verdade, não tem milagre não, né? A Fabi era minha paciente, ela iniciou, né, começamos a fazer um trabalho junto com o Dr. Andrei, e a Fabi, como a maioria dos pacientes hoje, tinha um pouquinho de resistência com algumas coisas, né? Então, ela dava aquela flutuada no resultado. Começava a perder, depois voltava, e até teve uma situação que foi bem engraçada, que chegou num ponto que ela achou que a bioimpedância estava desregulada, porque não era possível aquele resultado, ela estava fazendo tudo certinho, e não conseguia baixar o percentual de gordura dela e tal. E aí eu sempre conversei, Fabi, não é isso, você não está 100% dedicada, a quantidade de treino que você está fazendo não é suficiente, a sua vida como casada, com família, tem final de semana e você acaba não fazendo tudo certinho. Então, esse resultado, ele acaba sendo um resultado que é real. E ela, não é possível e tal, e enfim. E aí nós criamos um projeto na clínica para dar oportunidade para as pessoas que quisessem ter uma experiência
no fisiculturismo e que não tivesse já não tivesse competido ou tivesse uma experiência bem rápida, como foi a da Fabi há muito tempo atrás. E aí ela gostou da ideia e topou. E aí nós começamos, né, um trabalho, lógico que com um atleta a gente acaba dando uma atenção maior, você acaba tendo que ter fica mais próximo por conta de acompanhar o resultado, porque nós temos um tempo, né, você tem prazo, então a diferença é isso, o atleta ele tem que ficar pronto dentro de um período de 8, 12 semanas, que seja. Então, para cada fase, ele tem que estar alinhado com aquilo que eu estou passando. E aí ela começou e tudo, e foi, e ela foi gostando do processo. Ela começou a ter uma resposta mais rápida do que ela estava tendo, e aí ela começou a ter uma postura também, que eu gosto muito, que é de virar e falar, eu quero ganhar. Ela já não estava mais com a postura, eu quero participar. Ela sentava comigo, de todos os atletas, acho que foram 10 ou 12 atletas que iniciaram, a Fabi foi a única que sentou em algum momento da preparação e falou, eu quero ganhar. O que eu tenho que fazer? E aí, esse é o ponto que eu sei quando um paciente, seja paciente para uma competição ou um paciente que está buscando uma melhora do físico, que ele realmente vai conseguir e vai conseguir mais do que ele imagina. É interessante que nessa fala sua eu lembrei de um conselho, eu tenho um quadro aqui no programa que é o R8 Fitness. A R8 Studio, ela é um apoiador aqui do projeto meu e o Robson Oliveira, que foi professor nosso na Anhanguera, uma pessoa com muito conhecimento, ele dá conselhos semanalmente para quem quer ter um corpo mais saudável e tudo mais. E um dos momentos ele falou assim, o que faz você emagrecer ou engordar não é a academia, mas sim o que você faz entre um treino e outro. Então ele falava justamente da questão, você vai lá, treina, mas depois quando sai do treino, a própria Fabi mesmo falou que comia a bisnaguinha da filha. Então, aí é onde mora o problema, não é? Exatamente, professor. Porque o que acontece? As pessoas acham que o fato de começar a treinar, começar a ter uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim, é suficiente para ela conseguir chegar num objetivo que ela busca e um objetivo que não é fácil de alcançar. Então tem isso também. E aí entra a parte da nutrição, uma parte muito do psicológico, como que eu vou abordar isso, como que eu converso. Isso é uma coisa que eu trago do esporte. Então, esse conhecimento, como conversar, como de repente fazer alguns pontos de reflexão com as pessoas, para que elas realmente entendam que elas precisam fazer muito mais do que isso, para que elas consigam realmente chegar naquele objetivo ou até um objetivo maior. Mas elas têm que participar, elas têm que passar por esse processo. Elas têm que realmente ter o sacrifício para o sucesso. Não existe nenhum segmento ou qualquer sucesso que você tenha na sua vida, seja financeiro, familiar, você vai ter que se sacrificar para chegar naquele objetivo. E esse sacrifício, no caso, seria atividade física, ter a disciplina de... E tem uma periodicidade, assim, que é a ideal, pensando que para quem vai começar e aí vai expandindo, porque eu sei que já ouvi e li, né, que treinar todos os dias no começo pode ser um problema, porque o corpo não vai, o corpo ele precisa ir se acostumando, tem um processo de escalonamento até chegar no treino todos os dias. Eu gostaria de ouvir de você, que é especialista, se isso procede, se não procede, tá? Porque o que eu mais vejo são pessoas que começam a academia ali, aquele pique, e depois, por ir todo dia, né, não aguenta, tranco e acaba desistindo.
O descanso é importante, professor. Não que a pessoa que está iniciando, ela não possa treinar todo dia, tá? Até porque a pessoa que está iniciando, ela dificilmente vai chegar no nível de desgaste de uma pessoa que já está no nível avançado. Tá? Então, assim, isso não seria uma verdade total. Então, se ela pode se adaptar treinando todos os dias e se sentir bem, como ela também pode se adaptar treinando 3, 4 vezes e ela se sentir muito cansada ou dolorida e aí ter o descanso aí. Então, não é uma regra exata, tem que fazer isso. Então, cada pessoa acaba tendo uma resposta e vai se adaptando da forma que ela se sinta melhor. Por isso que o acompanhamento do nutricionista e junto a um professor de educação física é importante ter essa comunicação, porque aí a gente consegue dar um suporte maior para o paciente, treinando e dentro da sua rotina de alimentação e sua rotina do dia a dia, né? O importante é ele entender que a atividade ela é necessária, tá? Ela faz uma diferença gigantesca e ele treinar pouco vai ser algo que vai limitar também o sucesso do resultado dele, tá? Então é que eu costumo dizer, às vezes eu converso com alguns pacientes e aí eles treinam 2, 3 vezes na semana e acham que isso é suficiente. E aí eu converso, olha, pelo menos 5 vezes na semana, tá? Porque senão o gasto que é calculado, que a gente chama de gasto energético total, é em cima da quantidade de atividade que ele tem. Se ele não tem uma quantidade boa na semana, o déficit calórico dele vai ser um déficit muito pequeno. E aí a resposta dele vai ser mais a longo prazo. Então, esse comprometimento do paciente de entender que, na verdade, ele precisa ter um compromisso maior com a atividade física para que o corpo dele metabolicamente responda de uma forma com a qual nós estamos buscando o resultado dele. Perfeito. A Fabíola, eu acho que nem sabe dessa história, tá? Mas eu vou contar um pouco aqui, até para emendar na próxima pergunta que eu tenho para ti. Com 20 anos de idade, eu tive um derrame cerebral hemorrágico, né? Estive, vamos dizer assim, no Vale da Sombra da Morte, fiquei por um tempo em coma e mesmo no processo de UTI, mas, enfim, teve um processo aí de recuperação e eu lembro que a primeira atividade física que o médico passou foi a natação, né? Então comecei a fazer natação e tudo mais e eu teve um retorno depois de uns 6 meses ou mais. Eu tive um retorno num pneumologista. Ele falou: agora sua respiração tá boa, você tá pronto para o próximo passo. Qual que é o próximo passo ali? Academia. Então eu gostaria eu até hoje eu não entendi essa questão. A academia é mais forte, é um treino que... E ele até falou, não, porque você precisa agora de condicionamento físico, você precisa agora trabalhar todos os músculos de forma geral e tudo mais. E a natação era mais tinha um foco ali mais na questão da respiração, né? E foi aí que eu voltei para academia e fiz um tempo aí direto, e hoje eu estou mais próximo da calistenia do que propriamente da academia, apesar que meu amigo Robson aqui vive puxando minha orelha para voltar a treinar diariamente. Mas meu amigo, em cima desse relato que eu fiz, existe essa justificativa mesmo, que a academia acaba sendo uma atividade um pouco mais forte, porque trabalha todos os músculos praticamente? Sim, professor, na verdade, a musculação ela é prioridade na vida de todas as pessoas. Por quê? É o único esporte que faz com que você ganhe massa muscular e perca gordura ao mesmo tempo. Nenhum outro esporte vai te oferecer o que a musculação oferece, tá? E massa magra, músculo, é de suma importância para a nossa vida e pensando na fase da terceira idade, tá? Então, assim, a partir dos 30 anos, nós começamos a perder massa magra, é um processo normal e natural do corpo, e isso a cada década ela vai ficando mais acentuada,
tá? E aí é o que faz a diferença. Se uma pessoa, e isso é comum se nós pegarmos nossos pais, os nossos avós que não faziam atividade física, e aí chega na terceira idade, né? Eles têm uma dificuldade de se locomover, têm uma dificuldade de mobilidade, de independência. Por quê? Porque, na verdade, eles não fizeram um depósito de massa magra para poder desfrutar disso nessa fase da vida, tá? Então, a musculação é extremamente importante. No processo de emagrecimento, em todos os processos. Por isso que o médico falou, agora é a segunda fase. E é a fase que você vai ter que adotar e manter na sua vida, se você pensa em ter saúde, longevidade e inibir com que você tenha doenças metabólicas por conta da quantidade de músculo, você consegue fazer com que seu corpo tenha um gasto calórico maior, tá? Então, um corpo musculoso, ele é um corpo gastão, porque músculo, ele consome muita caloria, por isso que o nosso corpo não quer que a gente faça atividade física. O nosso corpo não quer que você tenha músculo, tá? Porque nosso corpo, ele foi ao passar do tempo, desde a época da Idade das Pedras, ele aprendeu a economizar. Porque lá atrás, eles tinham que sair para caçar e não sabiam se eles iam comer em uma semana, 15 dias. Então, tudo que eles comessem tinha que ser revertido em gordura para ter um estoque de energia. Então, essa é a diferença. Só que hoje nós temos muita disponibilidade de energia, de consumo com os alimentos, e a modernidade fez com que a gente tivesse pouco gasto, né? Então, carro com direção hidráulica, vidro elétrico, escada rolante, elevador, tudo isso antigamente nós tínhamos que fazer tudo de forma manual. Exato. Isso. Tá? Eu não sei se eu tem respondi. relação... Não, você respondeu sim. Eu entendi perfeitamente e valeu pelo puxão de orelha aí. acho que o próprio Robson vai falar, não te falei. Mas é bom ouvir. Todos vocês que estão ouvindo, é bom ouvir, porque tem muitas pessoas que acham que a musculação, ela é apenas para quem quer ter ali, como vocês gostam de falar, o shape sarado, aquela situação. Sim. E a gente está falando de uma velhice mais sadia, uma qualidade de vida melhor, a busca pelo índice de massa corpórea, o IMC, né, ideal para evitar determinadas doenças. Eu que tive um AVC, eu sei muito bem, né, que existe uma preocupação muito grande quanto à gordura nos mais diversos pontos do corpo humano. Então é importante trazer esse relato do profissional da saúde, o nutricionista, que se tornou coach de várias estrelas do meio fitness. Então, parabenizar você por essa jornada toda. E eu gostaria que você, tem muitas perguntas aqui que eu falei que ia te entrevistar, aí a mulherada, né, que quer emagrecer, começou, pergunta para ele a primeira, como que, assim, o que uma mulher que quer emagrecer, ela precisa fazer como um primeiro passo. Se fosse assim, passo a passo, eu acho que é difícil, mas o primeiro passo para ela é a atividade física, é a questão da alimentação. Qual conselho você deixaria para quem hoje está buscando emagrecimento saudável, né? Não aquele que a gente sabe. Bom, vamos lá. Na verdade, o primeiro conselho é musculação, principalmente para as mulheres. Mulher, geralmente, ela tem uma crença de que o aeróbico, ele queima mais gordura do que a musculação, certo? E isso não é uma verdade, tá? Então, a musculação queima muito mais gordura do que o aeróbico. O aeróbico, ele é um complemento do gasto calórico, tá? E ele é uma proteção cardíaca. O coração é um músculo. Então, ele não pode ser só hipertrofiado, ele tem que ser trabalhado com o processo aeróbico. Tá? Então, a musculação é fundamental, principalmente para a mulher que tem os hormônios delas não é como a testosterona do homem. Então, a mulher não tem um ganho de massa
tão fácil quanto o homem tem por conta do hormônio dele, predominante. Então, é a musculação. Primeiro passo é entrar na musculação e buscar realmente uma ajuda na parte nutricional. Porque senão o que acontece? Que também é uma realidade que eu percebo e assim, e eu acho muito triste. Eu vejo eu treino já em academias há muitos anos e treino em algumas já um período grande, então eu sempre fico observando o comportamento e a evolução das pessoas na academia. E aí eu treino numa academia já há mais de 10 anos e os alunos eles continuam ali. E você não vê 80% desses alunos, eu não vejo evolução. Eu vejo eles ali, estagnado, e treinando, fazendo o cardio. Você vê que são pessoas que realmente estão ali todos os dias na academia. E eu acho isso muito triste, porque é difícil você se motivar a ter uma rotina de treino, fazendo tudo certinho, e não ver o resultado. Mas por quê? Porque isso não está alinhado com uma alimentação certa. Tá? Então, muito provavelmente, eles treinam muito, mas a alimentação não está ajustada para aquele tipo de treino e para a rotina desse paciente. Então, tem que ter uma alimentação adequada para aquela rotina e para aquele objetivo que ele está buscando, que seja o emagrecimento. Tá? Então, tudo tem que estar muito alinhado, porque senão não funciona. Não adianta você comer... eu como saudável, mas eu como grandes quantidades. Você nunca vai ter um déficit calórico, tá? Mesmo você treinando muito, aquela quantidade de treino não é suficiente para queimar aquilo que você está comendo. Ou, às vezes, você treina para aquilo que você está comendo, só que você não vai ter o déficit calórico, então você não vai queimar gordura. E para quem quer ganhar massa, não vou falar que é para mim, mas para quem quer ganhar massa também é um problemaço, viu, rapaz? Sim. Parece que Você tocou num ponto bem polêmico e assim importante, tá, professor? As pessoas acham que queimar gordura é muito mais difícil que ganhar músculo, o que é um grande engano, tá? Ganhar músculo é muito mais difícil que queimar gordura. Tá? Lógico que, para você ter uma ideia, a quantidade de músculo que você tem vai influenciar na resposta do seu resultado no emagrecimento. Tem muitas mulheres hoje que já estão sarcopênicas. Tá? O que é sarcopenia? Sarcopenia é quando a quantidade de músculo que você tem no corpo não é suficiente para aguentar a sua estrutura. Sarcopenia é uma doença que acomete a terceira idade, tá? Mas hoje é uma realidade, mulheres com 30 anos sarcopênicas. Por quê? Consegue andar, não consegue... elas não chegam a ter esses sintomas por conta da idade, tá? Mas é muito ruim, por quê? Porque primeiro que o emagrecimento é bem complicado. Porque às vezes eu tenho que fazer essa mulher desistir dessa questão de queimar gordura nesse momento e fazer o processo mais buscando o ganho de massa. Porque se eu pegar e tentar fazer ela perder gordura com essa quantidade de massa que ela tem, não vai ser suficiente. E ela vai sofrer muito na dieta. Tá? Por quê? Porque a quantidade de músculo ela está relacionada à taxa de metabolismo basal, que é exatamente aquela quantidade de calorias que seu corpo precisa para se manter vivo. Quando você tem uma massa magra muito baixa, próximo de uma sarcopenia ou numa sarcopenia, o seu basal ele é muito baixo. E aí quando eu vou manipular a dieta, eu tenho que levar em consideração essa informação do basal mais a quantidade de treino. E aí eu vou fazer o déficit calórico. E aí quando você faz o déficit calórico, é praticamente uma porção de alpiste. A pessoa não vai conseguir, não vai sustentar. Ela tem que comer muito pouco para ter essa restrição.
Entendi. Então, nessa situação, nós temos que fazer a pessoa ganhar músculo, mesmo que ganhe um pouquinho de gordura junto nesse processo, para depois mudar a estratégia para o emagrecimento. Emagrecimento, como nós falamos, eu vou deixar uma coisa bem clara, tá? É muito comum o paciente, às vezes, passar com médicos, onde eles criam estratégias de inibição do apetite. Tá? E aí, o que mais interessante, né? E é o que mais acontece. Então, você inibe o apetite da pessoa, principalmente mulher, e a pessoa para de comer. Ela para de comer, ela vai ter uma perda acelerada e muito rápida. Só que o que ela vai estar perdendo é água e músculo, e não gordura. Matou a situação, matou a charada. Por isso que cada paciente você tem que olhar de uma forma única, tá? Por isso que eu tenho que entender toda a parte hormonal do paciente, eu tenho que entender todo o momento que ele está vivendo metabólico, né? Tudo que ele está fazendo, ou que ele vem com alguma orientação, porque eu preciso, às vezes, corrigir tudo isso, porque senão o resultado não vai aparecer. E eu fico muito preocupado, porque assim, eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com tudo. Então, assim, eu não aceito o meu paciente não ter uma resposta, entende? Não existe corpo que não responda, que não consiga, não tem pessoa que não consegue perder gordura, ou perder peso, ou construir um físico atlético, ou um físico mais musculoso, próximo de um atleta, tá? Mas até por isso vocês fizeram esse reality. Exato, exatamente. Porque existem muitos mitos, né? E muito preconceito com o esporte também. Então, assim, fazer as pessoas vivenciarem o esporte é uma forma de mostrar para elas que, na verdade, o esporte é uma escola, tá? O esporte ensina muito. Você ter rotina, você ter, como é que eu digo? Você ter rotina, você persistir naquele objetivo, você ter disciplina. E isso, o esporte, ele faz você entender isso da melhor forma possível. E você leva isso para a sua vida também. Quando você tem uma pessoa com físico bom, hoje ela remete a uma avaliação de que é uma pessoa comprometida, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que abre mão de prazeres momentâneos para um sucesso. Exatamente. E quando nós estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde, tá? Porque se eu pego um paciente hoje que está obeso, sobrepeso, e faço ele entender esse processo e ele perde gordura, ele está se tornando uma pessoa mais saudável, tá? Então, por isso que todo esse entendimento é muito bem conversado com o paciente, para que ele reflita e entenda que, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho mútuo de saúde e estética, tá? Então, toda vez que eu melhoro o condicionamento do meu paciente e eu estou reduzindo a gordura, eu estou tornando ele uma pessoa mais saudável. Nossa, perfeito. Olha só, tanta coisa interessante que você passou aqui que a gente facilmente faria um podcast aí de 2 horas, né, tranquilamente, contando, destrinchando tudo isso que você falou. Eu vou te convidar para um podcast, viu? Porque vamos lá. O que você passou aqui são informações importantíssimas. Eu farei a matéria escrita dessa conversa nossa, destrincharei parte do que você colocou aqui, porque na gestão pública, eu sou professor de gestão pública, na gestão pública a gente usa um dado, uma estimativa da ONU, que para cada R$1 gasto com esporte, são 5 economizados em saúde. E isso as pessoas acabam não aplicando no seu dia a dia, porque na nossa vida também, se nós aplicarmos de recursos para
o esporte, para cuidados com a nossa saúde, para cuidados com o nosso físico, né? Atividade física, alimentação de qualidade e tudo mais, a gente vai economizar na saúde. Vai economizar em remédio, vai economizar em outras coisas. Então, e fora o tempo de vida que tende, a gente sabe que, pelo menos eu que sou cristão, acredito que o tempo para todas, existe um tempo para todas as coisas, mas também acredito que, como cristão, que a gente planta, a gente colhe. Então, o que você traz aqui é essencial para todos, seja ele cristão, seja ele não cristão. Quando a gente planta, né, o esporte, quando a gente planta o cuidado com o nosso físico, a gente está também colhendo saúde e colhendo uma qualidade de vida melhor. Não tem nada pior do que um pai, por exemplo, que não consegue brincar com o filho. Exato. Não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade um pouco diferente com a esposa, né? Então são momentos que são únicos e que a gente precisa aproveitar um pouco mais, né? Então, Fábio, muito obrigado por esse presente que foi essa entrevista hoje que você me deu. Já reforço aqui, eu vou passar para ti direitinho o endereço, eu vou te convidar para o podcast que a gente tem, para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Meu amigo, muito obrigado. Suas considerações finais e parte para a próxima. Boa. Bom, eu agradeço, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é muito importante conscientizar as pessoas, certo? Hoje, quando a gente pensa em doenças metabólicas, como dislipidemia, né, que é a alteração do colesterol, triglicérides, quando a gente pensa em pré-diabético, diabético, pressão alta, consequentemente um AVC e um infarto, eu vou deixar aqui, e é um ponto de reflexão que talvez algumas pessoas até me critiquem, mas é só para que as pessoas entendam. Antigamente achava-se que existia um percentual muito grande na questão de você trazer essa carga genética por conta da família, tá? Hoje, o entendimento sobre isso é aproximadamente 3% tem um fator genético. Os 97% está relacionado ao seu estilo de vida. Então, essas doenças, consciente ou inconscientemente, são doenças que nós estamos buscando com o estilo de vida, tá? Então, assim, é importante que eu gosto de destacar isso, porque aí tira aquele peso do que, isso daqui é uma herança do meu pai, da minha mãe. Não, não é. Se o estilo de vida seu foi igual do seu pai e da sua mãe, sim, você vai ter essas doenças. Mas se você tiver um estilo de vida saudável, com atividade física, alimentação e descanso, você não vai ter essas doenças. Então, é como eu digo, são doenças que, infelizmente, inconscientemente, a gente escolhe ter por conta do nosso estilo de vida. Então, por isso que eu gosto de abordar, e se tiver oportunidade, tem muito mais informação para compartilhar, e para as pessoas refletirem bastante sobre o quão importante é você ter condição de, como você falou, ter um condicionamento de estar com seu filho, ter condição de brincar com ele, de correr, jogar uma bola, né? E mais importante, de estar com ele o maior tempo possível. Tá? Exatamente. E isso vai depender exatamente do que você está fazendo hoje e para você colher amanhã. É como a minha diretora da faculdade falou num podcast recentemente, o seu futuro é agora, né? Então, é exatamente essa linha do que você acabou de falar. O que eu posso falar, Fábio, é que o portal psnews.tv.br ele está à disposição para você produzir artigo, o que você achar que é interessante compartilhar com as pessoas quanto a saúde, bem-estar, tudo isso que você tem falado, alimentação e tudo mais. Eu estou à disposição para publicar, porque são informações que eu digo de utilidade pública. E quando eu entrei na comunicação, o que eu escolhi foi o quê? Eu escolhi fazer algo que ajudasse a transformar vidas. Então, por isso, até pelo testemunho da minha vida, eu sou um sobrevivente, né? Eu sou um milagre. Então, o que eu puder fazer para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, eu farei.
né, por meio da comunicação, levando a boa informação. Então, este espaço está mais do que à disposição. Tenho certeza que essa é só a primeira de outras entrevistas que teremos. Meu muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Obrigadão mesmo, obrigado mesmo pela oportunidade de estarmos juntos. Imagina, eu que agradeço, Samuel. Espero aí o próximo convite. Tamo junto. Bom, pessoal, e aí, o que acharam da entrevista? Eu achei sinceramente que foi uma aula. Uma aula, de fato, eu falo, é o professor, né? Ele é nutricionista, mas a aula que ele deu aqui pra gente tá de parabéns. Fábio Gimenez deu, como a gente pode falar, deu um show, né? Aqui, você que está conhecendo agora o meu trabalho, eu falei um pouco sobre mim lá na entrevista. E eu deixo aqui embaixo quem são os apoiadores desse projeto. E eu quero apresentar para vocês cada um deles. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Opa, aí. Império das Esfirras. Se você está em Jandira, região, eu posso garantir algo para você. A melhor esfirra da região é a esfirra do Império das Esfirras. Com aquela pimentinha, nossa, é um negócio fantástico. Sem contar, eu como professor de finanças, sem contar a economia que você tem. Garanto para você que com metade do valor que você pagaria em uma pizza, você come esfirra e se alimenta bem. Se alimenta bem, esfirra de carne, ó. Nem vou te falar que logo mais eu também vou de esfirra. Aqui do ladinho, ó. Aqui do ladinho, aqui, isso, Educa São Paulo. O que é Educa São Paulo? No centro da cidade de Jandira, em cima dos Correios, você tem Educa São Paulo, que é uma holding que inclui curso superior pela Anhanguera. Eu sou coordenador pedagógico desse espaço. Nós temos lá curso superior pela Anhanguera, curso tecnólogo, que é aquele curso superior rápido, 2 anos, pela Anhanguera, até educação física, bacharelado. Nós temos os cursos de licenciatura, os cursos bacharelados, são vários cursos, tá? Curso superior, pós-graduação também pela Anhanguera, curso técnico pela Anhanguera, então quem quer fazer um curso técnico, 2 anos rapidão, se inserir no mercado de trabalho, mas também pela Educa São Paulo. Nós temos cursos livres, cursos técnicos, cursos níveis, cursos profissionalizantes, cursos rápidos. Nós temos lá na Educa São Paulo, inclusive em breve, terá lá também o meu curso de oratória. Tá? Então, convido vocês a conhecer a Educa São Paulo e a Anhanguera, aqui de Jandira, apoiadora minha desse projeto. Do lado nós temos aqui o Léo System. Hoje Insufilme é o item de segurança. Você montar o seu Insufilme lá no lugar que o corte é computadorizado, além disso tem alarme, som, enfim, Léo System, Via Expressa de Jandira, no único sinal que tem na Via Expressa. Do teu lado esquerdo, sentido Itapevi, do teu lado esquerdo você verá Léo System. R8 Fit Studio, até tem um momento aqui, R8 Fitness, eu não consegui gravar com o Robson porque ele está num projeto aí de um mercado, então a gente não conseguiu ter a agenda para fazer a gravação desses momentos. Mas hoje nós tivemos aí um R8 Fitness ampliado com o nutricionista Fábio, que deu, como eu disse, uma aula sobre, para todos nós que queremos aí qualidade de vida. Então, Fábio Gimenez, meu muito obrigado. E vocês, eu acredito que vocês já seguiram lá, né? @NutriFábioGimenez, né? Então, e do lado, além da R8 Fitness, que fica aqui na Praça 8 de Dezembro, uma academia pequena, com um professor fantástico, que é o Robson Oliveira, seus alunos, profissionais fantásticos que estão lá. O espaço pequeno dá para dar mais atenção, então um acompanhamento mais de próximo. Então, fica o convite para vocês conhecerem também a R8 Fitness. Eu vou passar para cá, porque eu vou mostrar para vocês o meu portal de notícias, o meu portal de opinião, notícias. Eu peço para vocês, sigam lá, né, psnews.tv.br. E aqui, o que vocês viram, vocês assistiram agora a entrevista, né? E eu venho aqui, vocês querem saber um resumão para mandar para aquela pessoa que não quer assistir, que quer ler? Vem aqui, ó.
nós temos um resumão dessa entrevista, ou você mesmo que gosta do resumo, né? Então você vai lá, tem um resumão aqui da entrevista que vocês acabaram de assistir com Fábio Gimenez, o nutricionista Fábio Gimenez. Também aqui tem outros artigos meus, eu vou falar logo mais desse daqui, mas vamos para o resumo. Vocês sabem que eu sou jornalista, então vamos para um resumo das principais notícias da semana. Tentarei ser o mais breve possível para que tenhamos aí tempo para conversar. Então a primeira notícia aqui, vamos lá. Estados Unidos aplicam lei Magnitsky em Viviane Barsi de Moraes. Os Estados Unidos impuseram sanções sobre a lei Magnitsky. A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a empresa Lex, Instituto de Estudo Jurídico, da qual ela e os filhos são sócios. A medida bloqueia bens nos Estados Unidos e proíbe transações com entidades americanas, vista como retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Moraes, que é o ministro Alexandre de Moraes, classificou a ação como ilegal e violadora da soberania brasileira. Aqui eu não tenho muito tempo para explicar, mas a lei Magnitsky ela é aplicada para violadores de direitos humanos. E alguns falam, mas é impossível que Alexandre de Moraes tenha violado direitos humanos. Só que um dos direitos fundamentais, um dos direitos humanos é o direito à liberdade de expressão. No momento que o Moraes, por exemplo, toma uma atitude de tirar do Brasil o Twitter, vocês lembram que ficou um tempo sem. No momento que ele toma a atitude de solicitar que o Twitter, agora o X, né, bloqueie perfis de pessoas que são cidadãos americanos, que estão nos Estados Unidos. Ou quando acontece dele produzir aqui mecanismos que praticamente impediram que o Getter, que é uma empresa americana, tivesse aqui também funcionasse no Brasil. Ou mesmo, né, várias situações que ocorreram envolvendo redes sociais, várias polêmicas que ocorreram. E aí tudo isso você junta, né? E aí Donald Trump sancionou Alexandre de Moraes. E aí, né, com certeza, pegou-se alguma situação que Alexandre de Moraes, por não ter acesso a cartão internacional. Em tese, porque a lei Magnitsky é considerada a morte financeira da pessoa. Porque os Estados Unidos não impõem nada ao Brasil. Mas ele fala o seguinte, empresa americana que está sob a jurisdição americana é proibida de ter qualquer relação com violadores de direitos humanos. Como Alexandre de Moraes está nessa figura, então, por exemplo, o McDonald's, se provar que o McDonald's está vendendo lanche para o Alexandre de Moraes, ele pode ter problema. Assim como qualquer banco que tem escritório nos Estados Unidos. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem escritório nos Estados Unidos, tem operação nos Estados Unidos, principalmente no ramo de commodities e tudo mais, agronegócio. Então, não pode ter relação com ele. Então, nós temos aí uma situação muito difícil, não dá tempo de eu explicar aqui, mas eu convido vocês a observarem. Porque se o sistema financeiro do Brasil, os bancos principalmente, ele está numa situação muito difícil. Porque se ele cumprir a lei Magnitsky, ele vai ter problema com o STF, Supremo Tribunal Federal. Se ele cumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele terá que fechar sua operação nos Estados Unidos. Ou qualquer tipo de relação com a moeda única que é o dólar. Nenhum banco sobrevive sem o dólar. Então nós temos aí uma situação muito difícil que eu não sei como vai ficar. E também não tenho tempo de explicar aqui, mas é importante que todos vocês observem esta questão. Então vamos para a próxima notícia que eu destaquei aqui. Na Assembleia da ONU, Trump anunciou o encontro com Lula, mas o governo brasileiro só aceita se for por vídeo ou telefonema. Vamos ver. Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump elogiou a química excelente com Lula após uma breve conversa nos corredores e anunciou um encontro na semana seguinte, nesta semana, para discutir tarifas e sanções contra o Brasil. O governo brasileiro confirmou o diálogo, mas
Mas o chanceler Mauro Vieira indicou que ocorrerá por videoconferência ou telefonema devido à agenda lotada de Lula. Que desculpinha, hein? Devido à agenda lotada de Lula, a gente sabe que não é. A gente viu o que aconteceu com Zelensky, nós vimos o que aconteceu com o presidente da África do Sul. Então, quem vai para o Salão Oval precisa estar preparado. Precisa estar preparado para ser exposto. Será que Lula, diante daquela situação toda, daquela audiência pública, será que ele não seria humilhado pelos fatos? Aí faz um telefonema, uma videoconferência. Agora o que me impressiona é, ele está falando que tem compromisso com o Brasil. Se tem compromisso com o Brasil, qual que seria o papel dele? Será que era fugir de uma reunião presencial? Ou seria mostrar presencialmente que ele está defendendo o Brasil e os brasileiros? Fica essa pergunta para todos vocês. Vamos para a próxima que eu soltei aqui. PEC da anistia avança como PEC da dosimetria. Então foi aprovada como PEC da anistia. Agora já se fala de PEC de dosimetria. Dosimetria da pena seria redução de pena. Vamos ver. O projeto de lei que visava anistiar condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, evoluiu para uma proposta de dosimetria, focando na redução de penas em vez do perdão total. Após reunião com o ex-presidente Michel Temer, Paulinho da Força, que é o relator dessa medida, defendeu a mudança para evitar inconstitucionalidade, beneficiando inclusive o núcleo crucial como Bolsonaro, com o texto ganhando urgência na Câmara. Essa polêmica tende a acontecer essa semana também. Porque assim, nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo já deixaram claro: anistia ampla, geral e irrestrita. Porque a anistia não é a pessoa, é fato. Ao fato. Então, se eu anistio o fato, eu anistio todos. Todos. Então, inclusive aqueles que estão em outro país, fugindo da situação que aconteceu aqui. Então, se é para anistiar o fato, então anistia ampla, geral e restrita. Só que não é isso que querem. O que querem, na verdade, é a elegibilidade de Bolsonaro, deixar ele um tempo ali, estão falando 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar e pronto. Né? Por quê? Porque, na verdade, querem tirar Bolsonaro do jogo, querem um apoio de Bolsonaro, ou como o Deltan Dallagnol falou numa das ligações vazadas, uma das mensagens vazadas pela Vaza Jato. Olha só, faz tempo, hein? O que ele falava? Ter os votos do Bozo, descolar do Bozo sem perder os votos do Bozo. Traduzindo, descolar de Bolsonaro sem perder os votos de Bolsonaro. Será que a população vai cair nessa? Será que os eleitores de Bolsonaro vão cair nessa? Será que vão aceitar um Ratinho Júnior da vida? Ou um Zema? Não sei, porque o Tarcísio já falou que é candidatíssimo à reeleição em São Paulo. PEC da prerrogativa é derrubado na CCJ do Senado Federal. Assim que foi votada como PEC das prerrogativas, já teve uma comunicação pesada, denominando ela como PEC da blindagem, né? E de fato era uma blindagem em relação ao STF, porque nós temos aí no Congresso muitos deputados investigados pelo STF, inclusive boa parte deles de direita e investigado por causa de fala, inclusive fala na tribuna. Então é uma situação que está saltando aos olhos e uma forma de proteção da Câmara e do Senado em relação ao STF seria essa PEC da prerrogativa que retorna um texto da Constituição de 1988. Mas com toda essa narrativa que pegou a imprensa e teve manifestação de rua e tudo mais, ela foi derrubada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e agora vai para o plenário para o arquivamento total. Mas duas notícias aqui rapidão. PEC anti-Drex. O que é o Drex? Drex é a moeda digital do Brasil que o Banco Central está querendo colocar em prática. PEC anti-Drex da Júlia Zanata ganha força com 172 assinaturas. Atenção aqui. Eu falei isso no meu resumo de notícia semanal. Todo brasileiro deveria ser contra este Drex. Acabar com papel moeda é uma das piores coisas que pode acontecer.
Hoje, se você não confia no governo, você vai guardar o seu papel moeda e você tem ali pelo menos parte do seu patrimônio protegido das amarras do governo. Agora imagine se tudo isso for digital. E vem uma decisão de qualquer juiz qualquer que impõe uma multa para você inaplicar, uma multa que você não consegue pagar e todo o seu dinheiro é bloqueado com um toque. Será que isso não seria possível no Brasil, com várias situações ligadas à insegurança jurídica? Será que isso não aconteceria? Então não dá para bater palma. Vão falar para você que isso será bom, porque vai rastrear o dinheiro do traficante, que vai isso, que vai aquilo. Mas a realidade é que estamos falando de mais poder na mão do Estado. Se você confia no Estado, se você confia nos políticos, você vai bater palma para isso. Agora, se você não confia, você vai continuar defendendo que isso não seja aplicado. Ou principalmente que não exista a substituição do papel moeda. Se vai existir o Drex, que o papel moeda continue acontecendo, porque é uma forma de proteger o seu patrimônio. Fica essa dica do professor Samuel aí para vocês. Mais uma notícia aqui. Ataque à escola estadual Luiz Felipe de Sobral pode ter relação com a guerra de facções no estado. Olha só, pessoal, aqui está um resumo. Eu convido vocês a fazerem a leitura lá em psnews.tv.br, mas basicamente duas pessoas numa moto chegaram ali próximo da escola, atravessaram a rua correndo, da calçada da escola, dispararam tiro em direção ao estacionamento e infelizmente acabou. Dois alunos acabaram perdendo a sua vida, sendo mortos, e mais 3 feridos. Isso aconteceu na manhã do dia 25 de setembro. Muito triste essa notícia. Escola deveria ser um lugar assim de paz, um lugar de segurança inviolável. O Ceará está apresentando dados de violência muito altos. Sobral está entre as cidades mais violentas do país. Então, infelizmente, aconteceu essa situação. E claro, né, a metrópole, se eu não me engano, né, fez uma investigação e parece que na casa de um dos mortos foi localizada a droga e balança de precisão, o que pode direcionar para um possível crime aí voltado ao tráfico de drogas e facção criminosa, tá? Então, essas são as principais notícias que eu destaquei nesta semana para você. E aí eu volto aqui, psnews.tv.br, para nesses últimos minutos conversar um pouco sobre a reflexão minha da semana. Deixa eu descer aqui. Depravação total e o caminho da fé em Cristo. O que é essa depravação total? Essa depravação total tá aqui. É uma doutrina ligada à teologia e tal, que ela defende isso daqui. Vamos lá. Nessa semana foi apresentada a doutrina da depravação total. E logo me interessei em escrever sobre ela, pois se trata de mais uma referência para a relação entre mente e espírito sob a ótica cristã. Na doutrina em destaque demonstra-se que a natureza do homem é pecaminosa, abrangendo a mente, as emoções e os desejos. Eu vou resumir isso daqui. A gente, no começo do programa, falamos sobre cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde. Mas até para isso, a nossa mente precisa ser forte. E aí você fala, só a mente? Não. Nosso espírito, nossa alma, ele precisa estar fortalecido. Numa série de artigos que eu escrevi sobre qualidade de vida, eu falei dos mais diversos assuntos que têm relação com os pilares da qualidade de vida. Em especial, a alma ou espírito, dependendo do autor que você busca a respeito desses 3 pilares. Mas tanto a alma quanto o espírito, tem uma relação com a mente forte, formando o que nós conhecemos como inteligência. Inclusive se fala muito da inteligência emocional. Se a pessoa ela tem aquele vazio existencial, ou aquele vazio na sua alma,
ela não vai ter força de fazer atividade física. Diante daquela enfermidade que foi falada pelo nutricionista Fábio, de fraqueza nos ossos, aquela pessoa vai se entregar. E quantas pessoas que estão do nosso lado e muitas vezes a gente cobra para ela. Não, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso, você tem que... E a pessoa não tem força. Mas a gente não se pergunta por que essa pessoa não tem força. E muitas vezes a pessoa vai buscar um profissional e o profissional passa para ela um medicamento que faz ela dormir. Porque se passa um remédio, se passa algo que é momentâneo. E quando se trata de alma, é necessário se falar de cura. E essa cura, só quem conhece o valor do relacionamento espiritual com Deus. E eu reconheço esse valor. Como eu falei na entrevista, eu sou um sobrevivente. Eu tive um derrame cerebral hemorrágico e por várias vezes foi chamada a minha família para se despedir. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu respeito todas as religiões. Eu respeito todos vocês que não seguem, que não acreditam em Deus. Mas eu preciso falar daquilo que eu acredito. Esse é o programa Fala Professor. Então eu preciso falar daquilo que eu acredito. Eu preciso para falar para todos vocês. O que eu escrevi nesse artigo, basicamente, o homem é mau. A natureza do homem caminha para a vaidade. A natureza do homem caminha para as coisas do mundo. E aí valorizar aquilo que é matéria. Valorizar aquilo que é perecível. Aquilo que a ferrugem consome. Aquilo que vai voltar à terra. Isso tudo é importante a gente cuidar da nossa saúde, como eu falei, o que a gente planta, a gente colhe, isso daí é bíblico. Então, se eu planto atividade física, eu vou colher saúde, porque Deus é justo. Mas muitas pessoas estão com enfermidade de alma, e para essas pessoas eu preciso falar para vocês. Existe um caminho. E esse caminho, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas estão buscando refúgio. As pessoas estão buscando sair, muitas vezes, de uma situação que parece que está fazendo com que a sensação seja de que estou afogado. Eu não tenho força para fazer atividade física, eu não tenho força de sair dessa situação. Não tenho força. E esse artigo vem nessa linha. Ele apresenta a graça. Ele apresenta a graça. Eu já falei disso, eu já falei sobre a maneira com a qual eu encontrei o que seria a graça do Filho de Deus. Esse refúgio, essa tranquilidade. A graça do Filho de Deus não é uma igreja, não é uma placa, é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo, que disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele deixa claro que quem crê nele e seguiu seus mandamentos, for batizado, será salvo. Esse salvo, para alguns, representa apenas naquele último dia, cantar o hino que nunca foi cantado e tudo que está no Apocalipse. Mas não, nós estamos falando de viver em uma novidade de vida. Viver tendo paz, mesmo em momentos de guerra. Viver tendo um sorriso, com a certeza que toda tribulação, ela produzirá paciência e ela tem um tempo para se acabar. Todo mal está fadado a acabar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, eu peço para eu convido vocês para fazerem a leitura deste artigo, este e outros que eu escrevi lá, Depravação Total e o Caminho da Fé em Cristo. Eu deixo esse convite para vocês. Deixo esta reflexão. Dia 11, ou seja, sem ser no próximo sábado, no outro,
no Diretamente Podcast. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou entrar aqui no YouTube, vou mostrar para vocês não esquecerem, tá? Não esquecerem. Primeiro, vamos conhecer um pouco do canal do Professor Samuel, o @Fala Professor Samuel. Você tem aqui todo dia, olha só, todo dia você tem aqui um resumo das notícias do dia. Então hoje eu fiz um resumo da semana, mas eu faço isso todo dia. Todo dia tem um resumo das notícias do dia. Então você quer ficar bem informado, sempre ali próximo das 8h30, 9 horas, eu estou postando um resumo das principais notícias. Inclusive aqui, ó, nesse dia foi o dia que eu fui premiado, eu recebi um prêmio da M6 Qualidade Brasil, tá aqui atrás de mim. Deixa eu pegar aqui, ó. Graças ao trabalho, a vocês, né, esse prêmio veio para minhas mãos, inicialmente pelo meu livro, Matemática Ambiental, Estudo a partir da alfabetização e letramento matemático, mas também pelo trabalho que venho realizando no jornalismo. Então convido para vocês, sigam tanto no YouTube, Facebook, TikTok, a rede social que você tiver, eu tô lá, @Fala Professor Samuel. E aqui você tem entrevistas muito interessantes. Olha só, que temos aqui já a entrevista do Samuel Milagre, da Fabi Carvalho, a entrevista dela aqui, do Jailton, interessante essa entrevista que fala sobre mente e alma. Convido vocês, assistam lá. Então tem muita coisa boa aqui no meu canal. E também onde eu quero apresentar para você o Diretamente Podcast, o podcast que eu faço parte. Tá aqui, ó. Diretamente Podcast. É neste podcast que no próximo sábado, atenção, no sábado, dia 11, sem ser no próximo, no outro, no dia 11, Fábio Jimenez, nutricionista Fábio Jimenez, que fez a entrevista comigo hoje, ele estará ao vivo, 1 hora ao vivo, respondendo a sua dúvida ali ao vivo. Então, dia 11, coloca na sua agenda, dia 11 horas, olha só que beleza, dia 11 horas, no YouTube do Diretamente Podcast, nós teremos mais uma aula com o nutricionista Fábio Jimenez. Meus amigos, eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui comigo até o final desse programa. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Como cristão, eu oro por você, porque eu sei que a oração ela tem muito poder. A oração ela tem poder de transformar nossa vida, nossa história, nos dar a força que nos falta, porque tudo que nos falta, tudo Cristo há de nos suprir. Ele não prometeu para nós uma vida sem guerra, ele não prometeu para nós uma vida sem tribulação, mas ele falou, eu venci, dando exemplo para nós que aquele que crer nele também vencerá. Então, que Deus abençoe o teu caminho, que Deus abençoe a tua semana, que a nossa semana seja uma semana de paz, que seja uma semana abençoada, que tudo que se apresentar em nosso caminho, que não seja da vontade do nosso Deus de acontecer, que possa ser retirada e que todos nós possamos ter e possamos ver o operar de Deus em nossa vida. Se falta em nós força para cuidar da nossa saúde, se falta em nós força para andar com um sorriso no rosto, se falta em nós força para louvar a Deus pela nossa vida, por aquilo que nós já recebemos, se falta em nós força, que Deus permita que ainda nesta noite nós possamos ser revestidos da força do alto. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.